Que poxa é essa, Brasil? Mais uma, a DPF, dessa vez a OAB ajuizou a DPF 770 para que o STF declare a aplicabilidade do artigo 3º, inciso 8º e parágrafo 7º da Lei 13.979 de 2020, no sentido de permitir que vacinas já aprovadas por pelo menos uma das autoridades sanitárias internacionais sejam autorizadas em no máximo 72 horas pela Anvisa. O que assusta é a determinação de aplicação de determinados medicamentos que ainda não estejam na fase 3, que é a última fase de testes, de forma abrupta. Não está de acordo com a razoabilidade e com a proporcionalidade da situação. É evidente que o sentido e o desejo da OAB é de que todos tenham direito à vacinação e ao tratamento para determinadas doenças e pandemias. Segundo a OAB, existe descumprimento de preceito fundamental por parte do Poder Executivo. O preceito fundamental do direito à saúde, esculpido no artigo 6º da Constituição e também nos artigos 196 e 197 da referida Carta Magna. Eu, particularmente, entendo que não existe ainda remédio em fase final e com todas as possibilidades já testadas para aplicar de forma irresponsável em toda a população. Também deve haver vacina gratuita e que as pessoas tenham o direito de se vacinarem ou não. É evidente que a Anvisa tem a competência para autorizar que determinados remédios sejam aplicados aqui no Brasil. Não importa se a autoridade é de renome internacional ou outras coisas mais. Nós temos que ter responsabilidade. Ao liberarmos determinado medicamento, tem que ter a chancela, sim, da autoridade competente aqui no Brasil. Afinal de contas, aqui não é casa de mãe Joana, não é casa de papai João ou de papai Alfredo e vice-versa. Até mesmo porque a Lei 13.979 de 2020, a lei da pandemia, por assim dizer, ela diz o seguinte em seu artigo 3º: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, preste atenção, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E elencam as medidas que as autoridades podem adotar. E no inciso 8º do referido artigo, lá está dizendo o seguinte: autorização excepcional. Portanto, a autorização tem que ter autorização excepcional da Anvisa. Não pode entrar qualquer medicamento aqui no Brasil sem que tenha autorização excepcional da Anvisa. A lei diz isso. Portanto, não vejo a necessidade de uma DPF para dizer que a regra esculpida no artigo 3º, inciso 8º da referida lei de pandemia, deve ser implementada desde logo, ou seja, declarar plena vigência e aplicabilidade do artigo 3º, parágrafo 8º
Parágrafo 7º e inciso 8º. Não vejo necessidade. Evidentemente que existe no bojo da peça da DPF 770 um determinado inconformismo com, talvez, ainda não adoção pelo Ministério da Saúde de uma determinada vacina, de um determinado laboratório, que o que se percebe é que tem uma politização imensa com relação a isso. Existe governador que fez parceria e quer a todo custo colocar a sua parceria em voga no Brasil, e existe por parte do Poder Executivo uma repulsa de aceitar tal situação. É evidentemente que nós temos que respeitar a união indissolúvel entre estados, municípios e o nosso sagrado território brasileiro. A OAB pede que seja determinada a tutela de emergência, determinar que o Poder Executivo Federal paute os memorandos de entendimentos relativos à aquisição de vacinas na comprovação estritamente técnica e científica. Eu não vejo nenhuma situação que possa dar fundamento à DPF. Eu acredito que falta sim nesse país uma união, que falta nesse país que se tenha menos política e mais responsabilidade por parte das autoridades. O artigo 196 da Constituição, ele é cristalino. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, meus nobres, temos que ter responsabilidade na liberação de determinadas vacinas. A Anvisa já liberou de forma excepcional, sim, a utilização de vacinas no Brasil, desde que os laboratórios peçam autorização. E até agora, por incrível que pareça, nenhum laboratório pediu a autorização para que suas vacinas fossem autorizadas no território brasileiro. Por que não? Porque os laboratórios ainda não pediram. Não pediram porque não tem ainda a fase 3 concluída. Eles não têm a fase 3 da vacina concluída. Portanto, se não tem a fase final da vacina concluída, a OAB já pede que o Poder Executivo demonstre um plano definitivo de vacinação. Como assim? Plano definitivo de vacinação, se não existe nenhuma vacina no mundo ainda em fase 3 de testes, que é o que exige o mínimo de segurança, que a Anvisa exige é a fase 3. Pede autorização, comprova que está na fase 3 e a vacina será liberada. Mas não pode se liberar assim no afã do desejo de políticos ou de politicagens. Evidentemente que a liberação deve ser de forma responsável. E se o STF determina que a União libere de forma geral, sem nenhum controle, a responsabilidade é do STF. A responsabilidade é de quem foi ao STF para pedir que determinasse a liberação de forma geral das vacinas. Temos que ter responsabilidade. É de ficar com a boca aberta. Estamos politizando doença. Estamos fazendo do STF um palco de lamentações políticas. Não pode acontecer esse tipo de atitudes e de ações perante a nossa justiça. É de ficarmos com a boca aberta.